canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre a pandemia de vírus influenza que se espalhou pelo mundo entre 1918 e 1919 e ficou conhecida como gripe espanhola. Os historiadores e especialistas da área da saúde até hoje não sabem onde esse tipo de gripe surgiu. Com a Primeira Guerra Mundial acontecendo, a pandemia se espalhou rapidamente pelo mundo, causando a morte de cerca de 50 milhões de pessoas, embora algumas estatísticas falem em até 100 milhões de mortos. Mas por que essa pandemia recebeu esse nome? Historiadores sabem que a gripe espanhola não surgiu na Espanha, mas recebeu esse nome em razão da forte divulgação da imprensa espanhola. Na época em que a doença se espalhou, o mundo passava pela Primeira Guerra Mundial e as grandes potências ocidentais estavam envolvidas no conflito havia anos. Por essa razão, a imprensa desses países sofria forte censura. Isso porque divulgar as notícias de que a gripe espanhola tinha afetado suas tropas poderia ser muito ruim para o moral dos soldados e poderia espalhar pânico na população. Assim, esses locais passaram a censurar as notícias relacionadas com a doença. Como a Espanha não estava envolvida com a guerra, não havia necessidade de censurar a imprensa. Assim, as pessoas ficavam sabendo sobre a enfermidade a partir do que a imprensa espanhola divulgava. Foi por essa razão que a pandemia recebeu o nome de gripe espanhola. A teoria mais aceita pelos estudiosos do assunto é de que a gripe espanhola teria surgido em campos de treinamento militar nos Estados Unidos. Isso porque os primeiros casos da doença também foram registrados lá. Esses casos aconteceram em trabalhadores de uma fábrica de Detroit e em soldados instalados em um campo militar no estado do Kansas. A pesquisadora Cristiane Maria Cruz de Souza afirma que a gripe espanhola se espalhou em 3 ondas de contágio, entre março de 1918 e maio de 1919. Entre essas ondas, a segunda, iniciada em agosto de 1918, foi a pior delas, pois foi a mais contagiosa, causando morte de milhões de pessoas. Já em abril de 1918, as tropas britânicas e francesas registravam os primeiros contaminados pela gripe espanhola e nos meses seguintes uma série de países europeus apresentou seus primeiros casos da doença. Grécia, Espanha, Dinamarca e outros países. Na segunda onda da doença, que aconteceu entre agosto e dezembro de 1918, a Ásia, África, América Central e do Sul foram afetadas. A segunda onda de difusão da gripe espanhola tornou a situação alarmante em diversas partes do planeta, porque a quantidade de infectados disparou e os sintomas registrados tornaram-se muito graves, o que contribuiu para que a taxa de mortalidade aumentasse bastante. Aqueles que ficavam doentes apresentavam dor no corpo, tosse, febre, coriza, entre outros sintomas, e nos casos mais graves, os pacientes apresentavam graves problemas respiratórios, problemas digestivos e cardiovasculares. Foram registradas também pessoas que se recuperaram da doença, mas contraíram de novo com sintomas agravados. Os médicos procuravam tratar os pacientes de forma que fosse possível, mas o conhecimento médico na época ainda era muito limitado. Os médicos e cientistas do período não sabiam o que causava a doença, pois os microscópios não tinham capacidade de enxergar o vírus causador da gripe espanhola. Os microscópios conseguiam observar apenas bactérias e micro-organismos maiores que um vírus. Alguns locais não tomaram as medidas de prevenção necessárias para combater a gripe espanhola e o resultado foi catastrófico. Um caso muito conhecido é Filadélfia, cidade na costa leste dos Estados Unidos, que se recusou a seguir as indicações dos especialistas de evitar aglomerações. Nesta cidade, em setembro de 1918, um desfile dos soldados que estavam sendo enviados para a Primeira Guerra Mundial foi realizado e mobilizou cerca de 200 mil pessoas nas ruas. O resultado foi a disseminação da doença de maneira violenta e a morte de cerca de 16 mil pessoas em um período de aproximadamente 6 meses. Em mais de um ano de pandemia, estima-se que a gripe espanhola tenha causado a morte de cerca de 50 milhões de pessoas. Algumas estimativas mais alarmistas apontam que esse número possa ter chegado até o total de 100 milhões de mortos. Acredita-se que 1/3 da população mundial tenha sido afetada. Os historiadores acreditam que a gripe espanhola tenha chegado ao Brasil em setembro de 1918, portanto, durante a segunda onda da doença. A princípio, a imprensa brasileira não deu muita importância para o surto, mas à medida em que a doença foi se espalhando, os desdobramentos do problema ganharam repercussão. Fala-se que a gripe espanhola chegou ao Brasil por meio do Demerara, um navio que saiu da Inglaterra, passou por Lisboa e atracou em Recife, Salvador e Rio de Janeiro.
Nesse mês, a imprensa de Salvador, por exemplo, reportou centenas de pessoas doentes. Logo, a doença se espalhou pelo país, pois não havia medicamentos que a combatessem. A difusão foi rápida e afetou, sobretudo, as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Apesar de essas terem sido as duas cidades mais afetadas, todo o país foi atingido, inclusive regiões remotas como a Amazônia. Não existia nenhuma forma de curar a doença. Os médicos passavam alguns medicamentos para amenizar os sintomas e esperavam o corpo do paciente reagir. As recomendações das autoridades eram no sentido de que as pessoas evitassem aglomerações, lavassem suas mãos com frequência e evitassem o contato físico. A gripe espanhola impactou severamente a rotina das pessoas no Brasil e causou milhares de mortes. Existem dados que apontam que a cidade de São Paulo possa ter tido cerca de 350 mil casos, o que representava mais da metade da população da capital paulista, e um total de 5.331 mortos. Já o Rio de Janeiro, na época capital do Brasil, registrou cerca de 12.700 mortes, o que representou 1/3 do total de mortes no país. A quantidade alarmante de casos de gripe espanhola no Brasil fez com que o sistema de saúde brasileiro, que não era público, não suportasse a quantidade de pessoas doentes. Faltavam leitos e médicos para atender a quantidade de pessoas doentes, sendo necessário improvisar leitos e hospitais para o atendimento das pessoas. Para evitar que a doença se alastrasse mais ainda, a ordem das autoridades foi a de determinar o fechamento de bares, fábricas, escolas, teatros, e todo tipo de aglomeração pública foi evitado pelas autoridades, que foram aconselhadas pelos principais especialistas que o Brasil possuía na época. A quantidade de mortos em pouco tempo também extrapolou a capacidade de enterros que os cemitérios locais poderiam realizar. Não havia caixões suficientes e os coveiros trabalhavam freneticamente. Até o afastamento do trabalho foi ordenado para se evitar a disseminação da gripe espanhola, mas isso era um luxo que pouquíssimas pessoas possuíam no Brasil, do começo do século XX. No Rio de Janeiro, o Congresso e o Senado foram fechados e em Salvador a imprensa local repercutia a difusão da doença por toda a cidade. Isso resultou na interdição de alguns serviços públicos, assim como na proibição da realização de eventos públicos, inclusive festividades e cultos religiosos. A gripe espanhola no Brasil afetou até mesmo Rodrigues Alves, vencedor da eleição presidencial em 1918. Doente, ele não pôde tomar posse em novembro de 1918 e acabou falecendo em janeiro de 1919. Estima-se que ao todo a gripe espanhola tenha causado a morte de 35 mil pessoas aqui no Brasil. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Eu escolhi esse tema porque foi uma coisa que aconteceu, uma pandemia que aconteceu há um pouco mais de 100 anos atrás. E que hoje está se repetindo, né? Uma gripe diferente, mas que não deixa de ser parecida, porque todas as medidas que eles tinham que tomar lá atrás e tudo que aconteceu também no passado está acontecendo hoje em dia. E é isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.